Ela estava pendurada de cabeça para baixo em uma árvore de álamo quando seu corpo começou a falhar. O cabelo de Emily Carter arrastava pela poeira. Seus pulsos estavam presos atrás das costas com tanta força que seus dedos tinham ficado dormentes. A corda cravava nos tornozelos como dentes. O sangue martelava em sua cabeça até o céu parecer manchado e girando. Ela tentou puxar os joelhos para cima. Tentou se soltar torcendo o corpo. Tudo o que conseguiu foi fazer o nó se apertar ainda mais. Seus pulmões imploravam por ar. Sua garganta produzia um som que já nem era um grito, apenas um arquejo áspero e úmido. Minutos antes, ela havia confiado no homem errado. Thomas Reed disse que só queria conversar. Seu hálito fedia a uísque barato, e seus olhos estavam vidrados, como se ele não tivesse dormido. Ele não estava tentando matá-la rápido. Estava tentando humilhá-la devagar. Disse que estava cansado dos cochichos em Abilene. Disse que a amava. E foi então que Emily percebeu que o amor pode soar como uma promessa exatamente antes de virar uma armadilha. Depois, ele a puxou para fora do caminho e a empurrou na grama. Quando ela lutou, ele riu. Quando ela implorou, ele riu também. Chamou-a de ingrata. Amarrara primeiro seus pulsos, depois passou uma corda por um galho baixo, do jeito que homens fazem com sacos de ração e celas. Puxou seus tornozelos no movimento apressado e desajeitado, mais raiva do que técnica, e o mundo virou de cabeça para baixo. O vestido caiu errado. Sua pele ardia sob o sol. Sua vergonha queimava mais forte que o calor do Kansas. Thomas deu um passo para trás, como se quisesse deixá-la ali pendurada tempo suficiente para aprender uma lição. Depois virou-se para a estrada, e se Jacob não tivesse passado a cavalo naquele exato momento, ninguém a teria encontrado até ser tarde demais. Emily chutou até as pernas tremerem. Sua visão se estreitou, e ela pensou, é assim que eu morro. Uma tarde de verão sozinha, pendurada como se eu não importasse. Então ouviu o som de cascos parando. Um cavalo bufou. Botas bateram no chão seco, rápidas e pesadas. Uma sombra cruzou seu rosto. Mãos de um homem agarraram suas panturrilhas para estabilizá-la. Outra mão deslizou até sua cintura para impedir que ela balançasse. O toque era firme, urgente, não gentil, não educado, apenas sobrevivência. E foi nesse momento que o pânico dela se transformou em algo selvagem. Não tire isso de mim. Ela gritou isso para as mãos em seu corpo. Não porque ele estivesse machucando, mas porque ela não sabia quem ele era, porque não conseguia enxergar direito, porque ser tocada enquanto estava presa parecia se afogar 2 vezes. Jacob olhou-a e falou baixo, tentando acalmá-la. Ele tinha o olhar quieto de um homem que já tinha visto a guerra uma vez e não procurava outra. E se movia como alguém que aprendeu a manter a calma quando todos os outros entram em pânico. 50 anos, marcado pelo sol, grisalho nas têmporas, o fazendeiro em quem todos em Abilene já desconfiavam. Ele não discutiu. Não perdeu tempo. Segurou a corda, encontrou o nó e o afrouxou com dedos duros e experientes. Está tudo bem, senhora. Eu estou com você. Emily estava escorregando. Então ele a puxou para perto. A segurou contra o peito antes que ela rachasse o crânio na pedra. Foi baixando-a centímetro por centímetro até que as botas dela tocaram o chão novamente. Ela desabou sobre ele, tremendo. O ar voltou rasgando para dentro de seus pulmões. As lágrimas jorraram como se ela tivesse sido aberta ao meio. Foi então que vozes se levantaram da estrada. 2 cavaleiros tinham parado, depois uma carroça, depois homens a pé, atraídos pelo grito que tinham ouvido. De onde estavam, não viram a corda primeiro. Viram os braços de Jacob em volta de uma garota meio despida. E você sabe como é em cidade pequena. As pessoas não perguntam o que aconteceu. Elas decidem o que aconteceu. Ouviram ela gritar, não tire isso de mim. Viram as mãos dele na cintura e nas pernas dela enquanto a sustentava. E no oeste, as pessoas não esperam pela verdade quando uma história parece mais feia. Então me diga, quando uma cidade acredita que acabou de testemunhar um monstro, quem consegue viver tempo suficiente para provar que só estava tentando salvá-la? No momento em que Jacob colocou os pés de Emily de volta no chão, o som de alívio mal durou um batimento de coração. Porque o alívio não viaja rápido numa cidade como Abilene, o julgamento viaja. As pessoas chamam isso de proteger a decência,
mesmo quando não tem as provas. Emily estava tão abalada que não conseguia ficar de pé sozinha. Jacob se agachou diante dela e desamarrou seus pulsos. Manteve os olhos baixos, do jeito que um homem decente faz quando o vestido de uma jovem está torcido e as mãos dela não param de tremer. Falou baixo, lento e constante, como quem acalma um cavalo assustado, mas as pessoas observando não estavam ouvindo. Um homem pigarreou. Outro murmurou algo feio. Alguém disse: "Eu vi ela gritando." E aquele grito soou como se fosse dirigido a Jacob: "Não acorda." E isso foi tudo o que precisaram. Quando Jacob ajudou Emily a ficar de pé, a história já tinha criado dentes. Na versão deles, ela não estava pendurada de cabeça para baixo, ficando sem ar. Na versão deles, ela tinha sido flagrada. E Jacob Holloway era o tipo de homem em quem os boatos grudavam. Era mais velho. Vivia sozinho. Não bebia muito na cidade e não ria alto quando bebia. Ele tinha comprado um terreno alguns anos antes que desviou uma linha de água, e metade da cidade nunca o perdoou por isso. Então, quando alguém cochichou, "Aquele fazendeiro é problemático há anos", soou verdadeiro o suficiente para ser repetido. Emily tentou falar. Sua voz saiu fina e quebrada. Ela disse o nome dele uma vez, o nome de Jacob, mas foi engolida por homens mais altos, que já tinham certeza. Então Thomas Reed abriu caminho pela multidão. Ele não correu primeiro até Emily. Correu até a multidão. Seu rosto estava tenso, o maxilar cerrado, os olhos ardendo com algo que parecia fúria. Esse papel ele interpretava bem. Apontou para Jacob e disse uma única frase que endureceu o ar. Foi esse homem que fez isso com ela. Sem prova, sem pausa, apenas um dedo apontado e uma acusação. A multidão se mexeu. Botas rasparam na terra. Alguém cuspiu. Jacob se endireitou devagar. Não gritou. Não atacou. Apenas disse: "Eu a tirei de lá." Mas explicação é fraca quando a raiva está faminta. Emily estendeu a mão para a manga de Jacob. Thomas a puxou de volta. Passou um braço em volta dos ombros dela como um escudo, como um homem protegendo algo que lhe pertencia. E aquela imagem selou tudo. A garota chorando, o fazendeiro sozinho, o namorado clamando por justiça. Quando o nome do xerife foi mencionado, a multidão já tinha decidido que tipo de final queria. Jacob sentiu isso. Aquele deslocamento silencioso, quando os homens param de falar e começam a pensar em corda. Jacob sabia ler aquele olhar no rosto de um homem. E ele dizia que a noite podia terminar na ponta de uma corda. Então aqui vai a pergunta que você precisa se fazer. Quando uma cidade decide que você é culpado antes mesmo da lei chegar, quem vai impedir o que vem depois? A multidão não esperou pelo xerife. Nunca espera quando a raiva parece justa. Thomas Reed manteve o braço em volta de Emily como uma marca de posse. Falou alto o suficiente para todos ouvirem. Disse que Jacob não tinha direito de tocá-la. Disse que a cidade resolveria isso à sua maneira. Essa palavra ficou pesada no ar, maneira. Os homens começaram a se mover em direção à estrada que levava ao rancho de Jacob. Não rápido, não correndo. O tipo de caminhada que diz: "Isto já está decidido." Jacob viu o que vinha. Ele tinha vivido bastante para conhecer o som de botas quando a misericórdia sai do lugar. E já tinha ouvido sons piores, muito tempo atrás, quando homens não voltavam dos campos de jeito nenhum. Então virou-se e começou a voltar para sua terra, não para se esconder, mas para ficar onde pertencia. Emily tentou segui-lo. Thomas apertou o braço e sibilou para que ela ficasse onde estava. Ela se soltou mesmo assim. As pernas estavam fracas, mas a voz voltava mais forte a cada passo. Quando a multidão chegou ao portão do rancho, o sol já estava baixo. Aquela luz tardia deixava tudo mais duro do que realmente era. Jacob estava esperando junto à cerca. Tinha deixado o rifle dentro de propósito, porque a última coisa que queria era dar a eles o motivo. Mãos abertas. Nenhuma arma à vista. Alguém deu o primeiro empurrão. Outro homem veio em seguida com um soco que acertou Jacob na bochecha. O som foi seco e definitivo. Jacob não revidou de imediato. Recuou. Mandou que fossem embora. Thomas avançou, sorrindo daquele tipo errado de sorriso. Disse mais uma palavra. Covarde. Isso bastou. Thomas chegou perto como se fosse derrubar Jacob.
E Jacob não tinha mais para onde recuar. Jacob golpeou. Não selvagem, não com raiva. Um golpe limpo e forte que fez Thomas tropeçar e cair na poeira. A multidão rugiu. 2 homens pularam em cima. Jacob derrubou-o no chão e empurrou o outro para longe. Era forte para a idade, mas números não se importam com anos. Emily gritou o nome dele. Alguém gritou para enforcá-lo. Foi então que o xerife chegou. Veio rápido e barulhento. Arma erguida. Voz cortando o tumulto. Não perguntou o que tinha acontecido. Viu o que estava prestes a acontecer. Mandou todos recuarem. Colocou algemas em Jacob, não porque acreditasse no pior, mas porque sabia que, se não o fizesse, a cidade terminaria do seu próprio jeito. Enquanto Jacob era levado, ele olhou para Emily uma vez, não com raiva, não com medo, apenas firme. E Emily entendeu algo que a gelou mais fundo do que a corda tinha gelado. Salvá-lo agora significava enfrentar a cidade inteira. Antes de irmos adiante, deixe-me te perguntar uma coisa. Se você está gostando desta história, reserve um segundo e se inscreva para não perder o que vem a seguir. Sirva-se de uma xícara de chá e se acomode. Diga nos comentários que horas são, onde você está e de onde está ouvindo. Porque o que aconteceu depois que Jacob foi trancado é onde esta história realmente muda. A cela da prisão cheirava a ferro e suor velho. Jacob sentou-se no banco estreito com as mãos apoiadas nos joelhos. Tinha sido socado e empurrado, mas nada doía tanto quanto saber que a cidade já tinha decidido. Lá fora, Abilene zumbia como um ninho que tivesse sido chutado. Homens falavam alto na rua. Mulheres cochichavam atrás das mãos. Todos tinham uma versão da história. E nenhuma delas correspondia à verdade. O xerife se movia mais devagar do que a multidão queria. De propósito. Usava um distintivo a tempo suficiente para saber quando o barulho era mais perigoso que o crime. Ele voltou primeiro à árvore de álamo. Agachou-se e estudou o chão do jeito que velhos homens da lei fazem. Sem pressa, sem drama, apenas paciente. Viu as marcas de arrasto onde Emily tinha sido puxada. E ali mesmo, na terra, estava a parte que ninguém na cidade queria admitir. Ela não tinha ido caminhando até aquela árvore. Ele viu pegadas profundas de botas que não pertenciam a Jacob. Dava para notar pelo corte do salto e pela forma como o peso se inclinava para frente. E viu as marcas da corda nos tornozelos de Emily, recentes, não do tipo que acontece por acidente. Os pulsos tinham um anel arroxeado onde o nó tinha mordido a pele. Então ele olhou para cima. A corda ainda estava lá, não cortada limpa, mas afrouxada por mãos que conheciam nós. O tipo de nó que um trabalhador de rancho faz sem pensar. Ele tocou a casca da árvore onde a corda tinha esfregado até ficar crua. Depois seguiu o rastro de volta em direção à estrada. Emily estava sentada nos degraus em frente ao escritório do xerife, envolta em um chale emprestado, olhando para o nada. Quando ele pediu para falar com ela, Emily balançou a cabeça. Ainda não. O medo faz isso com uma pessoa. Faz a verdade parecer perigosa. Mas o medo não dura para sempre. Mais tarde naquela noite, o xerife conversou com um homem que tinha visto Thomas Reed mais cedo naquele dia. O homem se lembrava do uísque. Lembrava-se de Thomas puxando Emily pelo braço. Lembrava-se de ouvi-la dizer, "Para, Thomas." Um detalhe levou a outro. Uma marca de bota perto da árvore combinava com o salto esquerdo de Thomas. Um pedaço de corda do estábulo dos Reed estava faltando. O nó era um daqueles que Thomas usava todos os dias para amarrar cavalos. Nada disso provava tudo. Mas, juntos, os fatos contavam uma história que ninguém queria ouvir. Enquanto isso, Thomas desempenhava bem o seu papel. Andava de um lado para o outro. Amaldiçoava o nome de Jacob. Dizia a quem quisesse ouvir que a justiça estava sendo atrasada. Não percebeu o xerife observando. Não percebeu como as mentiras começam a ceder sob o próprio peso. Dentro da cela, Jacob esperava. Não implorou. Não discutiu. Confiava em algo que muitos homens esquecem. A verdade não se apressa, mas chega. Emily finalmente se levantou. E a parte mais assustadora era esta. Dizer a verdade significava apontar para o homem que um dia ela chamou de seu. Suas mãos pararam de tremer. Sua voz voltou. E quando pediu para falar de novo,
O xerife soube que a cidade estava prestes a ouvir algo que viraria tudo de cabeça para baixo. A pergunta agora era simples: Abilene ouviria antes que fosse tarde demais? Emily ficou de pé no escritório do xerife, com as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente. Sua voz não tremeu dessa vez. Ela contou a verdade devagar e com clareza. Disse que Thomas Reed a amarrou. Disse que ele a pendurou de cabeça para baixo. Disse que Jacob Holloway salvou sua vida. A sala ficou silenciosa de um jeito que deixa as pessoas desconfortáveis. Não um silêncio alto ou raivoso, apenas pesado. O xerife ouviu sem interromper. Fez algumas perguntas. Então abriu a porta da cela. Jacob saiu para a luz com a mesma calma que carregava desde o início. Nenhuma vitória no rosto, nenhuma amargura também. Do lado de fora, a cidade esperava. Alguns de braços cruzados, outros já com os olhos baixos. O xerife contou o que tinha encontrado: a corda, o nó, as marcas de bota, a testemunha que ouvirá Emily implorar. Sem discursos, sem gritos, apenas fatos. Thomas Reed tentou falar. Sempre falava demais quando estava acuado. Naquela noite, cada palavra o enterrava mais fundo. Pela manhã, era ele quem estava algemado. Não porque a cidade o odiasse, mas porque a verdade finalmente o alcançou. Jacob não comemorou. Arrumou a cela, silencioso e firme. Um homem que tinha visto como uma multidão pode mudar rápido. Emily o encontrou na beira do rancho. Ela não pediu desculpas. Agradeceu. Jacob inclinou a cabeça uma vez e disse: "Não precisa, senhora. Só fico feliz que esteja segura." Ela lhe contou mais uma coisa: que ser acreditada tinha sido melhor do que ser resgatada. Que se levantar exigiu mais coragem do que gritar. Jacob assentiu. Ele entendia esse tipo de força. A cidade mudou depois disso. Não de uma vez, não perfeitamente. Algumas pessoas aprenderam a pausar antes de julgar. Algumas aprenderam a ouvir quando uma mulher fala. Algumas não aprenderam. Mas uma coisa permaneceu verdadeira. Uma vida foi salva porque um homem agiu sem perguntar quanto aquilo lhe custaria. Essa é a parte que vale lembrar. Uma cidade pode ser barulhenta, mas a verdade tem peso, e sempre cai em algum lugar. Então pergunte a si mesmo: quando todos os outros correm para decidir, você vai desacelerar e olhar de novo? Quando a verdade o deixar desconfortável, você ainda vai aceitá-la? E se ninguém mais acreditar em alguém em perigo, você vai dar um passo à frente mesmo assim? Histórias como esta nos lembram que a coragem nem sempre grita. Às vezes, ela apenas continua fazendo a coisa certa enquanto o mundo fica barulhento. Se esta história significou algo para você, reserve um segundo e clique no botão de curtir. Isso ajuda essas histórias a chegarem a pessoas que ainda acreditam na decência. E se quiser mais histórias sinceras do Velho Oeste, inscreva-se para não perder a próxima. De onde quer que você esteja ouvindo esta noite, espero que esta história fique com você. E talvez, da próxima vez que o mundo parecer pronto para julgar, você se lembre de Jacob Holloway e escolha ver primeiro antes de decidir.